Secretário de Cidade de Sorriso, Ednilson Oliveira. Seja bem-vindo, secretário. Feliz ano novo ao senhor, a toda a sua equipe. Bom dia. Bom dia, feliz ano novo para todos vocês. É um prazer estar aqui, Marlene, Milena e Raíssa. Muito obrigado pelo convite, quando se trata de um assunto tão importante. Muito bem, ontem um encontro foi convocado, não é? Vocês convidaram alguns profissionais que atuam no setor de construção civil, principalmente para falar sobre mudanças no Código de Obras. Mas a gente sabe que não é só a obra grandiosa que acaba sendo, às vezes, afetada. Então, eu gostaria que o senhor nos falasse aqui quais as principais mudanças que foram providenciadas neste código, secretário. Com certeza, nós estaremos, ao longo deste ano, qualificando e também orientando os profissionais, tanto da arquitetura quanto da engenharia civil e técnico em edificações, em relação a todas as mudanças do código, porque nós estamos atualizando o nosso plano diretor. Dentre essa atualização, o Código de Obras é uma delas. E foi aprovado já em dezembro com algumas mudanças. Primeiramente, em relação ao alvará de construção. Nós temos prazo hoje para analisar dentro da legislação. Antes nós não tínhamos, estava demorando em torno de 2, 3 meses. Agora nós temos a obrigação de analisar até 15 dias úteis. Antes não tinha a quantidade de vezes que o profissional poderia devolver para a Secretaria da Cidade. Agora nós conseguimos consignar na legislação que o profissional da área ele tem até 3 correções só. Depois da terceira, o processo será arquivado, reprovado e arquivado. Nós chegamos a um absurdo de ter até 31 vezes de entrar e sair um projeto para construção. Então, nós acabamos com essa anomalia. Além do mais, damos 45 dias agora para devolução. Então, nós temos que agilizar todo o processo, mesmo porque muitos estavam dando a entrada no processo do pedido de alvará, sem terminar o processo todo, ele já estava construindo a sua obra e não utilizando o alvará rápido. O NIF chegava lá para poder orientar, ele dizia, não, está dentro da Secretaria da Cidade. Só que não tinha terminado, por quê? Quando você faz o alvará, você tem que pagar todos os impostos, INSS, etc. Então, era uma forma de burlar a lei. Hoje não tem mais, porque está dentro do Código de Obras. Então, o que a pessoa precisa fazer? Primeiro, eu gostaria de perguntar que tipo de erros o senhor colocou aqui, que várias vezes retornava e agora pode voltar 3 vezes. O que acontecia nesse caso? O que aconteceu? Nós temos a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, o Código de Obras, a Lei de Zoneamento, que precisa ser, na hora que o profissional está fazendo o processo, precisa ser contemplado. Por exemplo, zoneamento, um terreno de 200 metros quadrados, em que zoneamento está? Até quanto esse terreno pode ser ocupado? É 75%? É 80%? Então, de repente, vinha um projeto com mais ocupação daquilo que a lei permitia. E isso a gente devolve com a correção. Às vezes não estava acompanhando o recuo necessário da construção, então estava muito próximo à calçada. Aí nós devolvíamos as janelas, os banheiros. Então tem uma série de legislações que precisam ser contempladas e o profissional não estava contemplando. Então por isso que vem e vai, vem e vai. Nessas exigências, digamos, de ocupação, de quantia, de recuo, alguma coisa mudou ou segue tudo como vinha sendo feito? Não, segue tudo como vinha sendo feito nessa questão, porque aí entra também o zoneamento. O que nós mudamos foi pergolado, que já existia uma legislação, nós colocamos ela agora dentro do código. Existia também a lei da obrigação das calçadas com acessibilidade, que já é uma lei aprovada lá em 2008 e ainda não tinha essa obrigatoriedade dentro do nosso código e agora já tem a obrigatoriedade. Então nós viemos colocando a legislação federal, acompanhando também a legislação municipal que vinha a retalhos. Adequando, no caso aqui. Aí tinha retalhos, né? Então esses retalhos foram colocados agora dentro da própria legislação. Sobre o pergolado, né? Eles classifica como construção, pergolado. O pergolado sim, mas não pode ser de alvenaria, né? Então tem uma regra lá na legislação que não pode ser de alvenaria, porque pergolado é pergolado. O que estava acontecendo? Muita gente entrava com o projeto dizendo que aqui dali era um pergolado. Só que o que a gente percebia é que estava sendo transformado numa garagem. Então agora nós conseguimos organizar isso para que as pessoas possam ter o seu pergolado e também a sua garagem. Para que as pessoas entendam por que essa preocupação do município, secretário. Que são a legislação federal, a gente precisa acompanhar as legislações, né? E não tinha dentro do nosso código. Então algumas coisas nós colocamos que não tinham, nós adequamos.
A própria lei de ocupação do solo é por causa do governo federal, no caso, Também. da lei É o federal. Estatuto da Cidade, né? Então nós temos que acompanhar. Certo. Em relação a questões de obras de grande impacto, esses relatórios novos que estão sendo exigidos, Exatamente. estudos, o que é isso? O que o senhor pode falar? Sorriso, antes contemplava a edificação de grande porte, quer dizer, edifícios, só em algumas avenidas, e mesmo as avenidas teriam que pagar outorga onerosa, quer dizer, não estava permitido em Sorriso um prédio com mais de 20 andares, 30 andares, então não tinha essa permissão, a não ser em algumas avenidas. O que nós fizemos ao longo desses anos? Como todo sorrisense pode perceber, que a cidade está verticalizando. Em vários lugares que você anda hoje, tem novas construções de prédio. Só que uma construção de prédio, ela traz alguns impactos. Tá? Quando você põe ali 100 famílias num prédio, tem o impacto do trânsito, porque cada família terá 1 ou 2 veículos. Então tem o impacto do trânsito. E não tinha na nossa legislação a solicitação deste impacto, do estudo do impacto desse trânsito. E não tendo esse estudo, a gente estava autorizando a edificação, só que sem saber qual vai ser esse impacto para a população. Agora precisa ter esse estudo de impacto de trânsito. Agora também o estudo de impacto da vizinhança. Tá? O que é? Eu vou fazer um prédio de 30 andares do lado de uma residência já edificada. A fundação, dependendo do tipo de fundação, vai impactar na casa do vizinho. Pode prejudicar. Pode prejudicar a casa do vizinho. Certo. E se prejudicar a casa do vizinho, quem vai arcar com prejuízo? Aí tem que ser o construtor desta obra. Então, por isso que nós solicitamos agora que seja, para entregar o alvará de construção, para liberar a construção, que esse impacto da vizinhança seja apresentado para o município. Se vai impactar, vai. Então, como que funciona o impacto? Esse estudo, ele vai tirar fotografias da casa vizinha e o antes, o durante e o depois. Caso impacte, já está dentro do escopo que ele vai ter que pagar essa indenização. Muito bem, o município não vai interferir, no caso, nessa decisão de construir ou não, apenas que a pessoa se responsabilize pelo impacto. Exatamente. E a interferência é dentro do zoneamento. Tem zoneamento que pode fazer prédio, tem zoneamento que não pode fazer prédio. Onde então, que fica essa informação disponível para o cidadão aqui em Sorriso? No site da Prefeitura Municipal, está tudo lá. Vai publicar. Sim. E vocês pretendem ampliar essa divulgação, essas conversas? Sim, como eu falei, durante o ano nós estaremos fazendo reuniões com os profissionais e também vamos chamar os empresários. Agora a Secretaria da Cidade está num ambiente novo, com auditório com a capacidade de mais de 45 pessoas. Então, durante o ano nós estaremos chamando e vamos colocar não só a questão do Código de Obras, mas também a Lei de Uso e Parcelamento do Solo, o zoneamento, a questão do nosso sistema viário, que precisa ser estudado, precisa ser renovado. Então, durante o ano, nós estaremos trazendo todas essas pessoas, inclusive acadêmicos da faculdade, para que entendam a nossa legislação. É importante isso, porque eles vão atuar na área depois, né, secretário? Exatamente. Uma situação, inclusive, que chega muito seguido, e nessa semana, novamente, o ouvinte levantou aqui para nós a questão da coleta de esgoto. Quando a gente fala em verticalização, eu penso que deva ter este olhar. Como é que o senhor vê isso? O próprio prefeito, em sua fala aqui no final do ano, numa avaliação 2023, lamentou que ainda estejamos em um índice de 30 e poucos % de coleta e tratamento. Como é que a Prefeitura, a Secretaria de Cidade vê essa questão? Na verdade, todos os loteamentos novos, eles já vêm com toda a rede de esgoto pronta. Mas não Só que é uma rede seca. Isso, e a coleta. O que significa rede seca? Não tem coleta, não tem Uhum. tratamento, e nós autorizamos que construa fossa séptica, ainda hoje. Certo. Isso está errado, precisa mudar. Mas quando vai construir, por exemplo, um prédio, nós precisamos da carta de viabilidade da água de Sorriso, quer dizer, a água vai estudar, e muitos desses prédios eles têm uma estação de tratamento de esgoto própria. Eles mesmos fazem. Eles mesmos fazem, mas precisa ligar. Eu vi que a ET da água de Sorriso já está praticamente pronta, daqui a uns dias ela entra em funcionamento. Estação de tratamento de esgoto, no De caso. esgoto, exatamente. Então essa estação de tratamento está praticamente pronta e daqui a uns dias vai entrar aí em funcionamento. Aí nós aumentaremos aí de 30% para vamos chegar quase a 60% de tratamento de esgoto. Tudo isso está previsto dentro desse código para vocês? Sim, tudo aí, isso está legalmente, previsto. Exatamente. Caso? Por exemplo, vou fazer o prédio. A prefeitura não dá o alvará se não tiver a destinação final do esgoto. Então a Água de Sorriso ela solicita
essa construção da ET. Termina encarecendo para quem vai adquirir o apartamento hoje. Mas daqui uns dias, se Deus quiser, nós teremos esses tratamentos. Do que o senhor colocou no comecinho ainda dessas mudanças, aí esse prazo para analisarem até 15 dias. Se antes demorava 2 meses ou 3 até, como é que o senhor pretende cumprir esse prazo hoje? Tem mais gente trabalhando? Isso. O que nós fizemos quase no final do ano? Nós mandamos um projeto de lei para a Câmara, autorizando contratar mais profissionais para a Secretaria. Então, estamos aí já com a equipe pronta e ontem estava olhando, eu tenho isso no sistema online, nós tínhamos apenas 5 pedidos de projeto de alvará na fila. Parado. Então, é fácil a gente conseguir cumprir. O senhor acredita que consegue Exatamente, cumprir. porque como eu falo, não basta vigiar e punir. Nós temos que primeiro educar. E também não basta cobrar do cidadão se a prefeitura não dá a resposta. Mas por que demorava tanto antes, então? Falta de pessoal. O senhor eu não tinha como contratar. O senhor ajustou agora, exatamente. Estava engessado, não tinha como contratar. Uma pergunta aqui, uma pessoa ouvinte nossa. Tem uma casa com energia solar. Tenho uma casa com energia solar. Tem alguma lei que não permita a edificação que obstrua a passagem do sol para essa... Porque sem ter a chegada do sol, não vai fazer sentido produção de energia solar. Não tem. A lei não prevê em nenhum momento, pelo que eu entendi, eu tenho uma casa já com energia solar e do lado vai fazer um prédio. E o prédio vai dar sombra. Obstruir. Exatamente. Não tem. A lei não prevê em nenhum nível, nem federal, nada. Não. Que coisa, hein, secretário? Algo para ser pensado, né? Precisa avançar. Uma novidade realmente que não... Nós precisamos pensar, porque a matriz energética é para ser mudada, né? Existem incentivos financeiros, inclusive, para que as pessoas optem por essa opção mais saudável que é o sol. E aí, de repente, a gente está não permitindo isso. Exato. Nesse caso, ela perderia a usina, né? Com certeza produziria bem menos, né? Exatamente. E aí não tem a quem recorrer. Exatamente. Não tem uma legislação específica para isso, não. Muito bem, secretário. Algo mais que o senhor acha importante pontuar sobre isso? Motivos talvez maiores de negativas de alvarás ainda em relação à construção em Sorriso? As negativas são em relação principalmente ao zoneamento, né? Que muita gente quer construir em local que é proibido. Uma indústria numa ZH1, ZH2, ZH3, que não é permitida indústria. É só residência, indústria é indústria. Então tem muita gente que briga porque ele quer colocar a indústria dele muito próximo do cidadão. E isso tem a legislação que não permite, então tem muita gente aí que fica descontente. Mas aqui tem parque industrial, né? Disponível. Exatamente. Tem terrenos para isso. Nosso zoneamento já foi projetado lá no passado com alguns erros, que eu vou falar com alguns erros, mas lá no passado estão sendo ajustados, mas no passado foi projetado razoavelmente bem, onde nós temos ali o Nova Prata, temos o Leonel Bedin, que é uma zona industrial. Perfeito. Então a pessoa que quer fazer sua indústria já tem um local específico. Adquire o seu terreno lá e leva a sua indústria para lá. Isso, no caso, mesmo porque quando a gente vai fazer a legislação do zoneamento, você procura saber de onde vem o vento, qual vai ser o impacto dessa indústria para a população e até a mudança da zona industrial para a zona residencial precisa ter uma zona de amortecimento entre a industrial e a residencial, que o caso que não aconteceu no Nova Prata, porque o Nova Prata, antigamente, quando eu cheguei aqui, o Nova Prata era longe. Quando eu cheguei em Sorriso, Nova Prata era longe, e hoje está dentro. Avançou. Exatamente, está dentro da cidade. Então nós precisamos sempre pensar com 20, 30 anos agora, essa projeção e que a gente tem. Deixamos especificamente aquela região do Nova Prata, do Leonel Bedin, como zona industrial. E o demais, no restante aí está tudo previsto dentro desse código para garantir que uma residência não seja atingida em função dessas situações. Da vinda da indústria, sim. Muito bem, secretário. Eu agradeço a sua vinda aqui. O microfone da Sorriso FM está sempre à disposição para assuntos, né, de tão grande relevância para a nossa comunidade. Eu que agradeço. Mando um abraço para a minha equipe, a equipe da Secretaria de Cidades que está nos ouvindo, né? Um abraço Quero a todos. Obrigada pela audiência. Um abraço a todos pela competência que eles têm, porque o secretário ele é mais político, né? Embora a gente consiga discutir, mas é mais político, quem faz mesmo é a equipe técnica. Então, obrigado a todos lá da minha competente equipe.